Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho falar com vocês a respeito do livro Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Esse livro faz parte da lista dos vestibulares da FUVEST, tá pessoal? Claro Enigma é a terceira etapa dos escritos de Carlos Drummond de Andrade. Por que eu digo terceira etapa? Que no caso, Carlos Drummond de Andrade teve fases da vida de escritor dele. A primeira fase, que a gente considera a primeira etapa, é muito característico um poema chamado Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele falava a todo momento, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E o que acontece? Esse poema, ele causou muito impacto na época. Muitos poetas, muitos escritores não gostaram disso. Por quê? Porque ele não pertencia a uma classe literária. Ele simplesmente jogava palavras, não era um soneto, não tinha redondilha, não tinha decassílabos. Então, era uma fase do Carlos Drummond de Andrade muito... como eu posso dizer? Ele era quase que infantil, eu diria. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902. Essa fase desse poema que deu muita controvérsia, ele tinha por volta de 20 anos, ou seja, era aquela fase que a pessoa ainda não tinha discernimento do que realmente estava fazendo. Ele era um pós-adolescente e ele escrevia por escrever, né? A segunda fase de Carlos Drummond de Andrade foi na época que ele se tornou partidário do comunismo. Ele tinha muitos amigos comunistas, né? E ele resolveu fazer parte desse pessoal que lutava por igualdade social. Então, nessa fase, tem um poema muito conhecido também, chamado A Rosa do Povo. A Rosa do Povo é um poema muito engajado politicamente. Fala muito sobre igualdade social, sobre a minoria sendo igualitária com a maioria, tendo a metodologia do comunismo, né? Essa fase ele foi muito engajado politicamente. Já no Claro Enigma, a terceira fase, ele se torna uma pessoa que ficou desalentada com o comunismo. Ele ficou desanimado, ele viu que não era aquilo, que era uma grande utopia. Ele ficou conhecendo aquele campo de concentração da Sibéria, que o pessoal da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mandavam as pessoas que eram contra o regime, né? Então ele viu que não era tanto o capitalismo como o comunismo tinha eram iguais. Então tudo aquilo que ele lutou, que ele achou que era muito interessante, caiu por terra. Então, esse livro aqui, gente, é essa fase que ele fica desalentado, melancólico. Ele tá aqui, quando ele foi publicado, esse livro foi publicado em 1951, ou seja, como o Drummond nasceu em 1902, ele estava beirando 50 anos. E nessa época, 1950, o pessoal não tinha assim uma grande expectativa de vida. Agora as pessoas chegam a 80 anos, 90 anos, né? Mas nessa fase, quando a pessoa chegava aos 50 anos, já começava a pensar em morte, já começava a pensar em senilidade. E esse livro fala muito sobre isso, sobre o desalento, a melancolia, a falta de perspectiva da humanidade. Muita coisa que tem aqui. Ele fala assim de um passado que já não volta mais. Tem um momento que ele fala do pai dele aqui, ele tem um soneto que fala sobre o pai. Ele se senta numa mesa com a família e começa a falar das coisas que aconteceram na vida deles. E é assim, é um aparato de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que não deu certo, de tudo aquilo que foi apenas uma utopia, né? Essa fase do Carlos Drummond de Andrade, ele volta às raízes literárias mesmo.
São muitos sonetos, são sonetos alexandrinos, são tempos de linguagem também bem característicos de uma poesia literária mesmo, da poesia que preza pelas raízes cultas. É tudo muito certinho, tem versos alexandrinos, enfim. E também, gente, tem muita intertextualidade. Ele fala muito aqui de amigos dele. Tem Mário Quintana, tem um poema aqui, tem uma parte aqui que ele fala de Mário Quintana, Mário de Andrade, até dele mesmo. Tem um momento aqui que ele fala assim, no final do poema, no meio do caminho havia uma pedra. Ele fala dele mesmo. Portanto, ele tinha uma pedra do início, quando ele tinha uns 20 anos, por uma coisa mais literata, mais rebuscada. Havia uma pedra. Então, ele começa a cair na real nesse livro, ele começa a prestar atenção nos versos certinhos, nos tempos certinhos, né? Outra coisa que eu também gostaria de falar é sobre o Engaia Ciência. Engaia Ciência, eu digo até que é uma homenagem, né, a Nietzsche. Nietzsche escreveu Gaia Ciência. E Engaia quer dizer triste, porque Gaia quer dizer alegre. Sabe aquele momento que você aprende uma coisa e fica alegre? Nossa, caiu a ficha, entendi. No caso do Carlos Drummond de Andrade, em Gaia Ciência, ele não se prende a essa alegria de ter aprendido, porque aqui ele já está desalentado. Outra coisa também que eu gostaria de falar é a respeito do poema Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é considerado o poema, o melhor poema do século XX pelo pessoal da Folha de São Paulo, né? Esse poema, A Máquina do Mundo, tem uma intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando o poeta, o escritor, ele engloba nos escritos dele um outro autor. No caso de A Máquina do Mundo já está em Sonetos de Camões. Ele fala sobre Máquina do Mundo. E também o jeito que foi escrito, em tercetos, remete a Dante Alighieri. Dante Alighieri também escreveu a Divina Comédia Humana em tercetos. É um livro fácil de ler, tem coisas aqui que vocês vão pegar rapidinho, tem coisas aqui que vocês têm que ter um dicionário, porque são palavras que não fazem parte do cotidiano, mas é interessante, é um livro que vai cair na FUVEST, não é tão difícil de entender, você tem que ter paciência, ler várias vezes, entrar no mundo do poeta, na época que ele escreveu, e vocês aí vão captar o que ele quis dizer com todos esses poemas, tá bom? Isso é tudo, pessoal. Obrigada. Curtam o canal, deem seu joinha, escrevam para mim que eu vou gostar muito, viu? Participe do nosso canal. Beijo e até mais!